Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Vem
capítulo de número 35. Gênesis 35, nós vamos ler juntos os versos 16 até o 18. Gênesis 35, 16 ao 18, fala do nascimento de Benjamim e da morte de Raquel. O texto diz assim: partiram de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, ou a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Olha o verso 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Vamos ler esse verso 18 pelo telão, assim a gente lê numa versão só. Vamos ler juntos? Vamos ver se dá certo. Vamos lá. 1, 2, 3. Então Raquel, ao sair, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Eu quero hoje pregar, acho que o tema já está lá com o menino da mesa. Eu quero hoje compartilhar como tema Benoni ou Benjamim. Irmãos, essa história, ela fala dos filhos de Israel, em especial aqui, dos filhos de Jacó, em especial de Benjamim. Mas eu percebo que muitas pessoas ouvem falar as 12 tribos de Israel. Tem gente que ainda não ligou o nome Israel com Jacó. Então, quando você ouvir falar aí sobre Israel, saiba que Israel e Jacó é a mesma pessoa. Lembre que o nome de Jacó foi mudado lá no Val de Jaboque, na famosa luta com o anjo. E muitas pessoas ainda não ligaram essa questão das 12 tribos. São os 12 filhos de Israel ou os 12 filhos de Jacó. Eu queria ler com os irmãos, e vou pedir para o menino colocar para a gente lá, o verso 23, 24, 25 e 26 fala das 12 tribos. Dá para a gente acompanhar pelo telão. Quem está com a Bíblia aí, veja, verso 23, do mesmo capítulo 35. Isso. Diz ali, Ruben, que é o primogênito, o primeiro. Depois nós temos Simeão. Depois Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Veja o verso 24. E depois nós temos, olha, eu quero chamar a sua atenção especial aqui, Nós temos os filhos de Raquel, que é José e Benjamim. Então, com Raquel, Jacó teve apenas 2 filhos. José foi vendido para o Egito, e depois de José, Benjamim, que é o caso do menino Benoni, que o pai muda para Benjamim, e essa é a história que eu quero pregar hoje. Verso de número 25. E aí dos filhos de Bila, uma das servas de Raquel, ele teve Dan e Naftali, ou Naftali. E depois, no verso 26, nós temos Gade e Aser. Então, se você somou aí, pode ver que deu 12, não é isso? Bateu? Pode contar que deu 12. Então, eu quero deixar esses textos aí para você, que às vezes comenta com alguém as 12 tribos de Israel e não sabe quem são os filhos de Israel. Está aqui, nos versos 23 ao 26, as 12 tribos de Israel. Irmãos, eu quero falar hoje sobre Benoni ou Benjamim. O nome, para nós, é interessante, né? Nós, quando colocamos nome nos filhos, nós colocamos porque achamos bonito aquele nome. Mas o povo de Israel não é assim, não foi assim, e eles têm o costume de colocar nome segundo os significados, segundo uma personalidade, uma marca, uma história que acontece com a criança, por exemplo. Por exemplo, vamos lembrar um nome aqui, Moisés. Por que o nome dele chamou-se Moisés? Porque foi tirado das águas, não é isso? Então você vai acompanhar esses nomes assim.
por significado, por situações, não é isso, pastor Antônio Carlos? Por uma personalidade, e assim foram os filhos dos nossos patriarcas, os filhos do povo de Israel. Agora, essa história que nós vamos começar a compartilhar aqui, é a história do último filho, porque Benjamim é o caçula, é o menino, é o mais novo, é o último filho de Jacó. Quando Benjamim nasce, depois Jacó não tem mais filho, morre aquela que ele tanto amou. Ele casou, vamos só fazer uma lembrança rápida aqui, ele casou com Lia ou com Leia, mas ele amava mesmo Raquel. Tanto é que ele trabalhou por ela 7 anos, foi enganado, era um homem que enganou o irmão, enganou o pai, e depois foi enganado pelo sogro. É interessante, a vida é assim. As pessoas vão enganando e sendo enganadas. E Jacó procurava a bênção de maneira errada. Ele sempre quis a bênção da primogenitura desde o nascimento. Quando ele nasce, a Bíblia diz que ele já vem segurando o pé do irmão, tentando puxar o irmão como se quisesse, né, doutora, aquele de nascer primeiro para receber o direito da primogenitura, e não conseguiu. E aí viveu essa vida de usurpador, de enganador, de suplantador, que era o que significava o nome dele. Então Jacó carregava na sua personalidade, Jacó carregava na sua vida, pelo menos até o dia do encontro com o anjo, essa marca de ser alguém que sempre quis enganar para ter a bênção. Eu já falei aqui muitas vezes, mas eu quero lembrar de novo. Bênção não se compra, bênção não se vende, bênção se adquire. Nós não trocamos bênção, nós não compramos bênção. E aí, o texto mostra que Raquel dá à luz ao seu filho, e ela dá isso em dores. O parto deu errado, ela teve dores demais, ela teve complicações do parto. E por tanta dor que teve, como de costume, ela disse: esse filho vai se chamar Benoni. O que significa Benoni? Filho da minha dor. Para pensar isso. Já pensou, Craig? Você se chama Benoni, todo mundo grita: ó, Benoni! Aí alguém fala assim: o que é Benoni? Fala: filho da dor da minha mãe. Você já parou para pensar o que era carregar esse sentimento, carregar esse nome para o resto da vida? E Jacó sabia o que era carregar um nome que significava algo que não era bom. Jacó sabia o significado de uma personalidade ligada ao seu nome. E aí Jacó disse: não, Raquel é a mulher que eu amo. E eu imagino a dor que Jacó estava sentindo ao perder Raquel. Até porque Raquel não podia ter filhos. Foi depois de muito pedir a Deus que ela conseguiu gerar e deu a ele 2 filhos, que foi José e agora Benjamim. Mas aí Jacó diz: não, eu não aceito isso. Mesmo respeitando a minha esposa e amando como eu amo, mas esse menino não vai carregar essa marca. O nome dele não vai ser Benoni, filho da minha dor, mas o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força. Eu quero iniciar essa palavra dizendo o seguinte: quantos de nós, na nossa família, na nossa história, trouxemos uma marca de alguém que não ia dar certo, uma marca de alguém que o pai ou a mãe disse: esse aqui vai ser vergonha, isso aqui vai ser desgraça. Às vezes a gente fica triste de ver por aí, graças a Deus isso tem diminuído, mas nós já vimos muito por aí pais amaldiçoando filhos, dizendo: você não vai prestar para nada, você vai ser vergonha da família, você é o vagabundo da família, você é o mentiroso da família, você é a ovelha negra da família, e jogando todos os adjetivos pejorativos que pode sobre aquela criança. Irmãos, nós temos o poder de mudar histórias e personalidades. E se eu desse oportunidade, nesse momento, para algumas pessoas falarem aqui, elas diriam o que elas significavam no passado, na sua família, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Era o briguento, era a pessoa ruim, era a pessoa problemática. Essa semana nós estávamos lembrando de uma pessoa falecida há muito tempo, e a gente estava dizendo assim: que esse não era fácil de lidar.
Tanto é que mataram essa pessoa, a facada. Qual é a marca que nós trazemos? Nós podemos mudar uma história mudando uma marca. Esse texto aqui, ele está mostrando que Jacó decidiu transformar a dor em força. Não será, eu não quero. Eu começo a imaginar Jacó dando uma ordem na sua casa. Assim que a parteira pega o menino, avisa, olha, a minha senhora mandou dizer que o nome vai ser Benoni. Jacó dá um grito na sala. Benoni não. Filho da dor não. Não quero ninguém chamando esse menino de Benoni. O nome desse menino é filho da minha força. Filho da minha mão direita. Esse menino não vai sofrer com isso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como tem sido a sua história, a sua vida. Mas se você está vivo, irmão, dá tempo de mudar. E nós que somos da família, ou da família de sangue, ou da família de fé, nós temos essa graça de Deus de poder ajudar a mudar o nome dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, a marca que vem sobre ela por anos, porque o Evangelho tem esse poder. E com a ajuda de alguém, esse texto mostra que Jacó é um pai que está mudando o futuro do filho. E eu quero aqui aproveitar, lembrar que quando você toma a decisão de discipular alguém, essa semana, quando você tomar a decisão de entregar esse folheto, quem sabe você vai entregar para um Benoni. Mas um Benoni que, para a glória de Deus, em julho, vai passar a se chamar Benjamim. Você vai entregar para alguém que é filho da dor, filho da desgraça, filho da derrota. Quando as pessoas olham para ele ou para ela, não tem boas intenções no olhar. Mas Deus vai te usar para ser um Jacó na vida dessa pessoa. Jacó diz assim, eu vou mudar a história desse menino. Esse menino não vai carregar essa marca de dor. Ele vai carregar uma marca de um pai que não é só um pai de sangue, mas é um pai espiritual. Irmãos, quantos filhos espirituais nós temos? Quantas pessoas que nós olhamos para elas hoje dentro da igreja, e nós podemos dizer assim, Deus me usou para mudar a história desse rapaz. E eu queria que a igreja pensasse nisso. O mês da entrega vai ser um mês muito propício para isso. Nós vamos ter essa semana para trabalhar e mudar o nome de pessoas, de Benoni para Benjamim. Mas eu quero lembrar um pouco sobre a história de Benjamim. O tempo passa e e José é vendido para o Egito, vocês conhecem a história, pelos seus irmãos, e lá na terra do Egito ele se torna governador, porque fica lá durante alguns anos. Acredita-se que essa história toda são uns 22 anos no geral, porque fala-se dos 13 anos, ele tinha 17, com 30 ele se torna governador, então são 13 anos. Aí mais 7 anos de fome, não é isso? Então, 13, 20. E a Bíblia diz que no segundo ano que ele recebe a visita da família, isso quer dizer que pelo menos 22 anos isso acontece. Então esse moço tinha lá 40 e tantos anos, os irmãos não reconhecem, porque a fome vem, para o pai José está morto, só os irmãos sabem que José foi vendido para o Egito, mas nem imaginam que é José que está comandando o Egito, e eles vão para o Egito. Pega aí o capítulo 42, por gentileza. Lá em casa você pode ler com mais calma, com mais tempo, todo esse capítulo, os capítulos anteriores para você entender. Mas o capítulo 42, a fome chega e os irmãos vão para o Egito. Olha o verso de número, Jacó diz assim, vão para o Egito porque lá tem comida, vão comprar comida. E eles vão, e olha o capítulo 42 e o verso de número 34, que diz assim, José reconheceu os irmãos não o reconheceram,
E agora ele quer saber de Benjamim. E olha o verso 34. Trazei-me vosso irmão mais novo. Ele não cita o nome, lógico. Mas ele quer que o irmão mais novo venha. Porque é o irmão de sangue. É o irmão nascido da sua mãe mesmo. Não só de pai, mas de mãe, de Raquel. Trazei-me o irmão mais novo, e assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Na realidade, se você ler a história, você vai ver que ele manda a comida e manda o dinheiro de volta. O dinheiro vai lá na boca do saco. Quando eles chegam em casa, vão pegar o alimento, percebe que o dinheiro foi devolvido. Mas um dos irmãos ficou preso, para que, quando eles precisassem de comida de novo, fossem buscar comida, mas levassem Benjamim. E quando a fome aperta novamente, o dinheiro, a comida acaba, Jacó diz, vocês têm que ir lá. Mas falou, então tem que levar Benjamim. Ele falou, não pode levar Benjamim. José, meu filho, morreu. Benjamim, meu único filho, está aqui. Zebulon já ficou preso lá. Já tinha um que tinha ficado preso. Mas ele disse, não tem como, pai. E Rubem insistiu, o senhor pode matar seus netos, meus filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. E eles sobem e levam Benjamim. Capítulo 43, irmãos. Dá uma olhada na história, que linda história, no capítulo 43 e nos versos 29 até o 34. 43, 29 diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o irmão mais novo de quem me falaste? Acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Falando como irmão, e eles não sabiam. Aí o verso 30 é muito interessante, porque diz assim, José se apressou e procurou um lugar para chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. E depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e mandou servir refeição para os irmãos. Serviram, olha, presta atenção nisso, serviram a eles a parte, também a eles a parte dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe é lícito comer com pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Olha o verso 33. Assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Então eles colocavam por ordem, o irmão mais velho, depois o outro mais novo, até chegar no caso aqui, Benjamim. E ele ficou bem de frente com Benjamim. Agora o verso 34 é muito bonito, porque diz assim, então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que de qualquer um deles. E eles comeram, beberam e se regalaram. Deus mudou a história de Benjamim. Além dele não se chamar Benoni, ele é amado do seu irmão, que agora é líder do Egito. E que quando vai servir comida, serve para ele 5 vezes mais. Deus tem projetos para nós, irmão. Pessoas que nasceram com a ideia de que seriam os piores da terra, que nunca dariam certo. Deus tem projeto de te abençoar até 5 vezes mais do que você já imaginou ser abençoado. E esse texto mostra isso. Mas era o amor que José tinha pelo seu irmão mais novo. Aquele irmão, filho da sua mãe, da mãe que ele amava, de Raquel, porque era a sua mãe, com seu pai Jacó. E aí o texto fala que eles sobem, Jacó se apresenta, José se apresenta e diz, eu sou José, e ele chora porque ele tenta ficar com Benjamim, e aí Rubem não deixa, se nós voltarmos sem Benjamim, meu pai vai morrer, porque o irmão mais novo já não tem, o José já não tem, agora só tem esse irmão, esse filho que é da esposa que ele tanto amava, e essa história que você conhece. E aí José diz, eu sou José. E eles choram, e é um momento muito interessante, é um momento muito emocionante. E José diz para eles começam provavelmente a pedir perdão. José diz, mas não se preocupem, porque
o mal que vocês tentaram me fazer, Deus tornou em bem. E se Deus me colocou hoje no Egito, é porque Deus sabia que um dia eu poderia socorrer vocês. Às vezes, irmãos, as pessoas nos fazem mal. E a gente fica muito revoltado com o mal que elas nos fazem. Mas às vezes existem situações que acontecem que é Deus preparando e permitindo para que a gente sirva de bênção lá na frente. A moça que foi levada presa de Israel para a Síria, que ninguém sabe o nome, e ficou na casa de Naamã. Se ela não fosse uma crente, ela dizia assim: eu sirvo a Deus e Deus me deixou vir presa, como escrava, servi na casa de Sírio. Mas lá, quando ela viu Naamã, ela disse assim: agora eu sei porque que Deus me trouxe aqui. Porque eu tenho um recado para Naamã. Lá em Israel existe um homem de Deus chamado Eliseu, que pode mudar a história de Naamã. Muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está transformando aquilo em bem. Agora, para encerrar, Jacó sobe para o Egito, José cuida de toda a família, do melhor, e aí Jacó vai morrer. Capítulo 49, irmãos, pega aí o capítulo 49, é o capítulo onde Jacó dá as bênçãos e morre, abençoa seus filhos no final da vida. Porém, é o capítulo da família. É interessante porque nesse capítulo você não vê nenhuma outra pessoa envolvida nesse capítulo. Só Jacó e os seus filhos. E todos que escrevem, que falam sobre esse capítulo e sobre as bênçãos que Jacó dá para os seus filhos, entendem que Jacó era um homem que era muito observador dos animais, porque ele vai colocar o nome de muitos filhos, muita bênção, aliás, sobre filhos ligado a animais. Por exemplo, se você pega o capítulo 49 e a bênção sobre Judá, 49:9 diz assim: Judá é um leãozinho. Você pega capítulo 14, ele diz assim: Issacar é um jumento. E aqui é jumento no lado bom, né? Que você fala assim: esse nome eu não quero essa bênção, não. Eu não quero ser jumento, mas ó, Issacar é jumento de ossos fortes. No 17 ele diz assim: Dan será serpente junto ao caminho. Mas ele está olhando as qualidades da serpente. No verso 21, Naftali é gazela solta. Ele profere palavras formosas. Mas aí ele chega em Benjamim. E aí olha a bênção para Benjamim. O homem que seria Benoni, e que agora não é Benoni, mas é Benjamim. O homem que seria filho da dor, mas que não é filho da dor, é filho da força. É filho do braço direito. Benjamim, verso 27, o que é? É lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Benjamim é lobo. Aí você diz assim: mas eu preferia que ele dissesse que é ovelha, né? Nós temos um certo preconceito com o lobo. Mas Jacó sabia o que estava fazendo. Jacó estava dizendo das características do que é um lobo. Ele olhava para os seus filhos e via nos seus filhos algumas características. E ele os abençoou conforme essas características. O que é um lobo, irmão? A história diz que o lobo ele não caça de outra forma a não ser por resistência. O lobo não fica à espreita para caçar. O lobo ele vai atrás todo dia. Se ele não caçar hoje, ele caça amanhã. O lobo não desiste. O lobo é aquele que persevera. O lobo é aquele que insiste. E enquanto ele não caça, ele não sossega. Ele não fica escondido esperando a caça. Mas ele vai para cima da caça porque o lobo é resistente. Era isso que ele estava falando de Benjamim. Segundo, a história diz que o lobo ele tem patas tão preparadas que o lobo, se precisar andar na areia escaldante, ele anda. E pode queimar a pata, que cresce uma pele forte, que suporta todo aquele aquecimento daquele lugar. Mas se precisar andar num lugar frio, ele anda. Se ele precisar subir numa montanha, num lugar pedregoso, ele sobe. Se ele precisar subir numa árvore, ele sobe. Por quê? Porque o lobo anda em qualquer terreno. Ele não tem dificuldade com o terreno. Às vezes nós dizemos: aqui o terreno está bom para mim, mas ali o terreno é ruim. Para o lobo não tem terreno ruim, em qualquer lugar ele se sai bem. O texto, a história diz que a audição do lobo é muito aguçada.
Ele consegue escutar uma folha caindo a 300, 400 metros, uma folha de árvore, o barulho dela, ele escuta. Ele percebe uma presa de longe. A história diz que ele tem uma visão noturna que ninguém tem. Está tudo escuro, ninguém enxerga nada. O lobo está lá no meio da floresta. E ele começa a olhar e ver aonde está a presa, ou aonde está o perigo. É uma visão que todos nós gostaríamos de ter. Essa visão de lobo. O texto diz, a história diz que ele tem um olfato apuradíssimo. Ele consegue notar, sentir o cheiro de uma presa ou de um inimigo à distância, muito longe. Mas ele percebe. Ele tem olhos, ele enxerga como nenhum outro animal enxerga. A história diz que esse olfato do lobo é uma forma de discernimento. E é interessante nós pensarmos hoje sobre isso. Quantos de nós não estamos tendo tanto prejuízo na vida por falta de discernimento? Jacó está dizendo assim, meu filho Benjamim é lobo que despedaça. Era um guerreiro, alguém que era para ser filho da dor, é filho da mão direita. Mas o texto diz, a história também diz que os pelos do lobo, ele tem 2 camadas, que ele pode passar pela chuva ou passar pela lama, e ele supera isso com facilidade. Num chacoalho ele joga tudo fora. Ou seja, podem jogar lama, pode jogar sujeira, não pega, porque o pelo está preparado para escapar disso. E a história diz que ele tem uma saliva e tem um poder de cura como nenhum outro animal. Se houver um ferimento no lobo, ele se auto-cura. Ele tem a cura lambendo as feridas. Mas ele pode lamber as suas feridas e curar. Ele pode lamber a ferida de outros animais e também curar. Porque o lobo tem na saliva um poder de cura, um remédio. A gente sempre olhou para o lobo de maneira errada. Nós temos que olhar hoje pensando no lobo como se nós também, irmãos. Às vezes, em vez de ficar falando dos outros, é hora de lamber as nossas feridas pelos ferimentos que nos fizeram. E nos curar. Nós temos um Deus que nos cura. Mas esse Deus que nos cura também colocou dentro de nós um remédio. O poder de nos curar. E também a nossa saliva. Como o lobo que cura a ele próprio e cura outro. Que a nossa palavra possa curar pessoas. Que nós possamos ter essa bênção de quando a gente fala, a gente traz cura e não tristeza. Quando a gente fala, alegra e não entristece. Quando a gente fala, edifica e não traz pensamentos negativos. E finalmente, ele tem um poder de velocidade que você pode pensar que ele está do seu lado, parado, quieto. Quando você olha de novo, ele já não está mais ali, porque ele consegue uma arrancada a 70 km por hora pela agilidade e rapidez que ele tem. Esse é Benjamim. A mãe diz assim, quanta dor para ter esse menino. Então o nome dele será Benoni, filho da minha dor. O pai diz, não, eu sei o que é o poder de um nome, e eu não quero que ele se chame Benoni. Ele se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. E Benjamim, aleluia! E Benjamim é lobo que despedaça. Vamos ficar de pé. Leva essa palavra para o seu coração. Deus é um Deus que pode mudar histórias e está mudando hoje, nessa noite. Eu não sei o que o seu nome, a sua personalidade representou até hoje. Mas eu sei que o Deus de Jacó está aqui. E se Jacó teve essa habilidade, esse discernimento, para dizer, não quero que chame meu filho de Benoni, Deus muito mais não quer que chame ninguém pelo nome que vai causar dor, por um nome que vai causar derrota, aborrecimento. Se até hoje o seu nome significou Benoni, saia daqui dizendo, de hoje em diante eu sou
Benjamim, sou o lobo que devora a presa. Ninguém vai parar na minha frente, porque eu tenho a bênção de Jacó, a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra e nós estamos finalizando o nosso culto dessa noite, Pai. Agradecidos pelo que o Senhor fez, está fazendo e sempre fará no nosso meio. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que muda histórias. O Senhor é um Deus que transforma situações que pareciam difíceis, insolúveis, impossíveis. O Senhor muda a história. E assim como o Senhor mudou, através de Jacó, o nome de Benoni, e tirou daquele menino aquilo que causaria dor, que seria lembrança de derrota, de desgraça, de sofrimento da mãe quando morreu para dar à luz. O Senhor mudou para Benjamim, filho da minha mão direita, da minha força. Então a Deus honra agora, abençoando esse homem e essa mulher, que deixou a casa, deixou a família, ou veio com a família, para estar conosco nessa noite. E essa palavra está trabalhando através do Teu Espírito no coração dele e dela. Está fazendo algo que o pastor não pode, a igreja não pode, a doutrina não pode, mas o Espírito Santo pode, que é trazer uma nova marca, uma nova personalidade, mudando histórias aqui. Gente difícil se tornando em gente amorosa, pessoas problemáticas se tornando pessoas abençoadoras. Deus, trata a Tua igreja, Pai. E também nessa oração, ó Deus, nós oramos para que assim como Jacó foi pai não só de sangue para Benjamim, mas foi pai espiritual, porque ele mudou a personalidade de Benjamim. Não será Benoni, não será filho da dor, será filho da alegria, da força. Que nós possamos essa semana entregar um folheto para alguém que está vivendo como Benoni, filho da dor, filho da desgraça, filho do infortúnio, para Benjamim, aquela pessoa que vai mudar estando conosco, não porque nós temos esse poder de mudar, mas porque o Teu Espírito vai fazer isso. Nós vamos lançar a semente, entregar o folheto, fazer o convite, e que a bênção do Senhor nos acompanhe, que seja um mês de julho, que começa domingo que vem, a campanha, seja um mês muito lindo, muito abençoador, o mês da entrega. Tu possas usar a pastora Soraya Moraes, o professor Nelson, a minha vida, o pastor Aparecido, o pastor Wilson Vitim, e sejamos, ó Deus, bênção para esse mês de julho, na vida de todos aqueles que vão estar conosco. Benoni não, e sim Benjamim. Antes de dar a bênção apostólica, dá um abraço no irmão e fala assim: seu nome é Benjamim. Filho da minha mão direita, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga...